Durante a nossa caminhada cristã, nós recebemos diversos tipos de olhares e nos faz refletir como nós temos olhado para as pessoas. Esse é o estudo de número 1151 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando, e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós somos representantes do nosso Senhor Jesus e nós devemos imitá-lo em nossas ações o tempo todo. Vamos ao nosso tema, olhando como Jesus. Nosso texto base está no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 21, a parte inicial que diz: e Jesus, olhando para ele, o amou. Existe uma frase que diz que os olhos refletem o que estamos sentindo. João, no capítulo 17, verso 7, diz assim: meus olhos se turvaram de angústia e tristeza, o meu corpo não passa de uma leve sombra. Outra versão diz: meus olhos se escurecem de mágoa e todos os membros do meu corpo são como a sombra. A angústia e a tristeza eram reveladas no olhar de Jó, e Davi expressou a tristeza dele através do olhar. Salmo 6, verso 7 diz assim: meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. O motivo era a ofensa, a arrogância, a soberba, o orgulho e a maldade dos opressores contra Davi. Quantas vezes as pessoas expressam sentimentos em seus olhares, como sentimento de desprezo, de acusação, de amor, de tristeza, por que não de desdém e de desprezo, como Mical fez com Davi? Vamos ver? Segundo Samuel capítulo 6, verso 16. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela, e ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Mical, ela ficou inconformada com a atitude de Davi e ela o repreendeu, ela o desprezou e ela foi sarcástica. Na nossa caminhada, nós estamos sujeitos a depararmos com pessoas que nos olham sem demonstrar o amor de Deus, sem afeição natural. As pessoas dos últimos tempos, como nos ensina Paulo, mas a Bíblia também nos ensina que nós somos discípulos do Senhor e nós devemos imitá-lo. Efésios capítulo 5, verso 1 diz: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, como filhos de Deus. Devemos andar em temor, em amor, assim como Cristo andou, assim como Cristo é conosco. E Paulo, ele é um exemplo de imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo nos ensina que Jesus Cristo não buscou agradar a si mesmo, mas sim fazer o que agradava ao nosso Deus. Jesus, quando ele olha o ser humano, ele olha como verdadeiramente são, como pecadores. Em João capítulo 8, verso 7 e verso 9, nós podemos entender por que insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando, um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Jesus estava sendo provado pelos escribas e fariseus. Levaram à presença dele uma mulher pega em ato de adultério e queriam ver como Jesus agiria naquela situação. E os fariseus, os doutores da lei, eles insistiram para ver o que Jesus
achava, mas Jesus mostrou que todos são pecadores. Devemos olhar como nosso Jesus, entendendo que todos, inclusive nós, somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não se esqueça, todos pecaram, incluindo nós também. Todos precisam da graça, do perdão e da misericórdia do nosso Senhor. Nosso Jesus, ele olha o ser humano com olhar de misericórdia. Aquela mulher tinha uma sentença de morte decretada, pois segundo a lei de Moisés, deveriam ser apedrejados os adúlteros, tanto a mulher como o homem. João no capítulo 8, verso 3 e verso 5 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? A lei de Moisés diz que ambos deveriam ser apedrejados. Aqueles fariseus e escribas tinham olhares acusadores, mas Jesus, na sua misericórdia, não condenou a mulher, mas a advertiu. João capítulo 8, verso 10 e verso 11, quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Nosso Jesus, na misericórdia dele, ele deu oportunidade para aquela mulher recomeçar. Ele não a condenou. Nós precisamos olhar com misericórdia para as pessoas, não como os fariseus e escribas, com olhares acusadores e de condenação. Precisamos olhar com o olhar do nosso Jesus. Jesus, ele olhou com amor para um jovem. Marcos capítulo 10, verso 21 diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, é o nosso texto base: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Jesus olhou para um jovem com ternura, com amor. Este jovem procurou a Jesus para saber o que era necessário para herdar a vida eterna, e o que Jesus respondeu a ele não agradou, não o alegrou. Marcos capítulo 10, verso 22. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Aquele jovem ficou triste porque ele era muito rico e o coração dele estava no que ele tinha, nos bens terrenos. O nosso Jesus o amou, mas o nosso Jesus conhecia o coração dele. O nosso Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe das nossas necessidades, ele conhece a nossa sinceridade. E aquele jovem não renunciou, não obedeceu, mas ao contrário, ele se retirou com muita tristeza. Lucas capítulo 12, verso 15, em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus advertiu os discípulos, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não está em termos bens terrenos, em termos posses, não está nas riquezas terrenas, mas está sim em termos o nosso coração voltado para o Senhor, em amarmos ao Senhor, em termos o Senhor como nossa prioridade. O coração daquele jovem estava
preso, estava embaraçado nas coisas desta vida. Nós não podemos ter o nosso coração embaraçado nas coisas desta vida, pois nós somos cidadãos dos céus, nós somos herdeiros de Deus, somos soldados de Cristo e embaixadores do Altíssimo. Nós precisamos ter o olhar amoroso de Jesus com as pessoas, pois mesmo Jesus conhecendo o coração daquele jovem, ele demonstrou amor, ternura, assim como Paulo nos ensina. Vamos ver Efésios capítulo 4, verso 2 diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Como é difícil tolerar as pessoas, mas é o nosso Jesus que nos ensina. Devemos ser mansos e humildes, e Paulo fala que devemos sempre ser humildes e amáveis e tolerar as pessoas em amor. O nosso Jesus é nosso exemplo, não é verdade? Ele é longânimo, paciente, ele é humilde, ele é amável. Nós precisamos olhar com os olhos do Senhor e não fazermos como Tiago e João fizeram. Eles queriam vingança porque eles não foram acolhidos pelos outros. Vamos ver Jesus os repreendendo. Lucas capítulo 9, versos 54 e 55 diz: diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Olha que chamada de atenção, e serve para nós também, viu? Porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós precisamos honrá-lo em todo o tempo e precisamos buscar agradar ao nosso Senhor e agir como o Senhor agiu. Nosso Jesus, ele olhou para os discípulos dele com um olhar de compreensão. Mateus 19, 26 nos ensina: mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus ensinou aos discípulos que a salvação do homem é possível para o nosso Deus. A transformação do homem é possível para o nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo, sabe por quê? Porque elas trazem para si a responsabilidade de transformar e salvar o ser humano, mas isso é possível somente para Deus. Nós podemos orar, nós podemos dar bons testemunhos, nós podemos testificar e devemos olhar para o ser humano com um olhar de compreensão, lembrando sempre que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente o Espírito Santo de Deus, e não sou eu e nem você. Vamos conferir? João capítulo 16, verso 8 ao verso 11. Quando então ele vier, Jesus falando sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Não podemos querer fazer o papel do Espírito Santo, mas nós devemos olhar as pessoas com compreensão, com amor, orarmos por ela, para que elas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. O nosso Senhor Jesus, ele olhava para o alto e ele era grato. Lucas capítulo 9, verso 16 diz: então, tomando os 5 pães e os 2 peixes e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem para toda a multidão. Nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele tinha vida de oração e comunhão com nosso Deus. Ele demonstrava gratidão
gratidão, pois os olhos dele estavam fixos no Deus Pai. Ele era grato. Que possamos ter nossos olhos fixos no Senhor, direcionado para o alto, com gratidão, imitando ao nosso Senhor Jesus e vivendo para a glória dele. Vou começar a concluir que a minha vida, que a tua vida seja vivida não para nós mesmos, mas sim para a glória do nome do Senhor, e que possamos ter os nossos olhos voltados, fixos no Senhor Jesus. Assim refletiremos compreensão, gratidão, amor, misericórdia, conseguiremos olhar as pessoas como Cristo os olha. Nós precisamos entender que eu, que você, nós somos contemplados pelo Senhor em todo o tempo. Segundo Crônica, capítulo 16, verso 9, a parte inicial diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Aleluias! Que o nosso coração possa ser plenamente do Senhor, pois assim não agiremos envergonhando-o, mas daremos a ele toda a primazia da nossa vida e agiremos como verdadeiros servos do Deus vivo, olhando para as pessoas como Cristo olha. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço o convite para que você se inscreva. Ative o sininho, que é para você ser avisado dos próximos vídeos. Mas lembre-se, já temos mais de 1.100 vídeos aqui no nosso canal. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.